Podemos? Podemos. Ok, gente. Então, ó, na semana passada a gente tentou responder essas duas primeiras perguntas. Não conseguimos responder a última. E eu vou deixar ela, não vou mexer na última, que era um pouco conceitual, a última da semana passada. Eu não vou abrir com vocês os textos, porque a gente já abriu na semana passada, mas eu vou revisar o assunto, até para a gente construir de base para as perguntas que eu vou tentar responder na sequência, tá bom? Então, eu perguntei para vocês, existe diferença entre o espírito dentro e o espírito sobre? Então, a gente viu que existem duas promessas diferentes no Antigo Testamento. Uma promessa que é aquela de Ezequiel, que a gente leu na semana passada, ele fala, eu vos darei um novo espírito, eu vos darei um novo coração e porei em vós o meu espírito. Então, a promessa era a respeito de um novo coração, de um novo espírito que seria colocado dentro de nós. Essa é a promessa de Ezequiel. Em Joel, no capítulo 2, existe uma outra promessa diferente, que é, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os jovens sonharão, os velhos terão visões, ou o contrário. É uma coisa nesse sentido, manifestação dos dons. Então fica claro que são duas coisas diferentes. A promessa de Ezequiel estava prometendo uma coisa e a promessa de Joel estava prometendo outra. Okay? Então, o que é o espírito dentro? O espírito dentro é o novo nascimento, é nascer de novo, receber o Espírito Santo, ser salvo, ser justificado. Depois eu vou colocar um quadro que a gente vai pegar todas, inclusive as sinônimos aqui. E o Espírito sobre era o quê? É o batismo com o Espírito Santo, aquilo que aconteceu em Atos no capítulo 2. Mais uma coisa que a gente pode saber que são coisas distintas. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque existem algumas denominações que acreditam que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa do que nascer de novo. Que você nasceu de novo, você já é batizado no Espírito Santo. Eles entendem dessa forma. Mas a gente não entende dessa forma, porque além dessa questão das promessas serem diferentes, prometerem coisas diferentes, e dessas duas coisas terem características diferentes, né, que eu vou falar já já, a gente vê também que logo depois, no texto que a gente leu da semana passada, quando Jesus sopra o Espírito nos discípulos, ou seja, que os discípulos nascem de novo, logo depois ele fala, mas agora vocês fiquem onde estão, porque vocês serão revestidos de poder, e esse revestimento de poder é que foi o batismo com o Espírito Santo. Então Jesus mesmo, após batizar os discípulos no corpo, ou seja, após ter soprado o Espírito dentro deles e após eles terem nascido de novo, Jesus promete uma outra coisa, diferente daquilo que tinha acontecido. Então, a gente sabe que são duas coisas diferentes, tá? E outra coisa que a gente sabe que o batismo, nascer de novo, é diferente do batismo com o Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo, ela relaciona com os dons. O texto de Joel, dessa promessa, vai dizer, os jovens terão visões, os velhos sonharão, ou o contrário, sempre troco. E nos textos de Atos também, sempre que eles falam que as pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo, você vai ver que na sequência elas manifestaram o evangelho delas, com o ministério delas com mais poder, e imediatamente elas pelo menos falaram em outras línguas. Mais do que isso, algumas ainda profetizam. Então, sempre que a gente está falando do batismo com o Espírito Santo, imediatamente depois da experiência do batismo no Espírito Santo, existe a manifestação dos dons atrelada. Então, por esses 3 tópicos que eu listei, dá para a gente ter certeza que são duas coisas diferentes. O nascer de novo e o batismo no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo dentro e o Espírito Santo sobre. Eu vou colocar um quadrinho aqui que eu fiz para a gente tentar exemplificar. Estão vendo aqui, ó? Então, nessa coluna aqui, ó, é o Espírito Santo dentro. E na coluna da direita, o Espírito Santo sobre. Então, ó, na primeira linha aí, com relação ao batismo,
O que é o Espírito Santo dentro? O Espírito Santo dentro é o batismo no corpo de Cristo, é eu entrar na família de Deus, é eu nascer de novo. Esse é o Espírito Santo dentro. E o que é o Espírito Santo sobre? É o batismo no Espírito Santo, que é o que aconteceu em Atos 2. Tá bom, Gustavo, mas o que é cada uma dessas coisas? O que é o Espírito Santo dentro? É o novo nascimento, é aquilo que Jesus fala lá com Nicodemos, que é preciso todo homem nascer de novo. Esse novo nascimento é o Espírito Santo dentro. E o que é o Espírito Santo sobre? Que é o que a gente tentou responder também na semana passada. É um revestimento de poder, é uma capacitação que Deus dá para que as pessoas tenham mais intrepidez para desenvolver o ministério delas. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. O que é o Espírito, sinônimos do Espírito dentro, outros nomes para o Espírito dentro. Justificação, que a gente aprendeu, que é a salvação do Espírito, ou salvação, que a gente fala como um todo. Nasceu, você já é salvo? Às vezes as pessoas perguntam, você já é salvo? Quer dizer, você já recebeu o Espírito dentro? Ou receber Jesus, você já recebeu a Jesus? São sinônimos de ter o Espírito dentro. Sinônimos do Espírito sobre. Quando a Bíblia vai falar desse batismo no Espírito Santo, ela vai falar, houve um derramar do Espírito, ou o Espírito caiu sobre eles. Sempre em uma alusão a algo que é colocado de cima para baixo, como a gravidade, algo que cai, que é derrubado, que é derramado, que é colocado sobre. Sempre nesse sentido de cima para baixo, algo que desce de Deus para nós. Todas as alusões da Bíblia a batismo no Espírito Santo sempre tem isso, de cima para baixo. Então, ele vai falar, caiu o Espírito sobre, o Espírito foi derramado, ok? O que é a evidência? Qual é a evidência que eu tenho o Espírito dentro, ou que eu nasci de novo? A evidência é o fruto do Espírito, que a gente já estudou. É a manifestação externa do que aconteceu dentro, né? Quem já nasceu de novo tem a capacidade de manifestar o fruto. Ser mais amoroso, ser mais paciente, ter domínio próprio, desenvolver a sua fé, ser mais manso. E qual a evidência que eu recebi o batismo com o Espírito Santo? Em um primeiro momento é falar em outras línguas. Então, se eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu falo em outras línguas. E, posteriormente, é manifestar os dons espirituais, que a gente vai ler hoje quais são os dons espirituais. Bom? Quando eu recebo o batismo no corpo, quando eu nasço de novo, quando eu recebo o Espírito dentro, eu passo a ser igreja. Eu e você que éramos gentios, né? Nós passamos a ser igreja quando a gente nasce de novo, quando a gente recebe o Espírito dentro. E quando eu e você recebemos o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, a Bíblia vai chamar a gente de cheios do Espírito. Nós somos cheios do Espírito. Ok? Então as duas coisas são bem diferentes. Tá tudo bem até aqui? A gente ainda vai falar bastante coisa sobre isso, mas tá tudo bem até aqui? Essa distinção? Legal. Vocês estão vendo que eu estou tentando falar pausadamente hoje, né? Alright. Então tá, são duas coisas diferentes, o batismo no corpo e o batismo no Espírito Santo. O novo nascimento e esse revestimento de poder. Ainda estamos falando da aula passada. Oi? Pode fazer uma pergunta? Pode. Então, essas duas colunas aí, mas existem pessoas que vão ficar só nessa primeira aí, Existem. né? De você crer, de você ser salvo, de você fazer parte de uma igreja e de você ainda não ter tido nenhuma dessas experiências aí, que eu acho que é a mais forte, que é falar línguas, porque assim, eu ouvi a aula hoje, que você deu a semana passada, eu ouvi o Luciano Subirá, e ele mesmo fala que tem pessoas que não vão falar, e nem por isso elas deixam de ser salvas, não. Elas só não são Exatamente. cheias, assim, de Perfeitamente. alguma maneira, né? Cheias do Perfeitamente. Espírito Santo. Da mesma Agora, forma... Pode falar. Pode concluir. eu tenho uma dúvida, porque eu cresci numa igreja que a gente não tem isso, você sabe, né? A gente não crê dessa maneira. E o que eu fico me perguntando, Gu, não que eu já não tenha
tentado buscar ou que eu não tenha me interessado, entendeu? Assim, eu já pertenci a uma igreja, uma época pentecostal, e eu via todo mundo caindo, eu via todo mundo falando, eu falava, Deus, eu te busco, eu te sirvo, eu faço tudo certinho, só que eu não quero imitar alguém falando uma língua perto de mim. Eu quero que língua que eu vou falar? Como que eu vou falar? Entendeu? Eu Uhum. sempre tive muito medo disso aí. Porque eu podia falar a língua que o meu pastor lá falava, que todo mundo falava a mesma coisa que ele falava. Mas aí eu não vou estar orando eu e Deus, eu vou estar copiando ele e não vou estar entendendo nada, Ok. né? Então tá. Primeira questão. Sim, vão ter pessoas que não vão atingir a segunda coluna, do mesmo jeito que vão ter pessoas que vão aceitar uma enfermidade no corpo, mesmo a gente sabendo que Deus já levou. Do mesmo jeito que vai ter pessoas que não vão manifestar a prosperidade que Deus conquistou para elas. Do mesmo jeito que vai ter gente que vai viver muito aquém do que Deus estabeleceu para que a gente vivesse. É uma escolha nossa. Então quando a gente aprende o que está disponível para nós, a gente pode, se a gente desejar, receber isso aí. Com relação à segunda parte da sua colocação, eu vou terminar a sequência e se essa dúvida ainda persistir, a gente volta nela, tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Gustavo, Oi. oi, eu. Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, então a gente já recebe o Espírito Santo de Deus que une a gente com Cristo, né? Perfeitamente. Só que assim, eu gosto de estar fazendo uma pergunta aí. A questão da gente ter o Espírito não assim, não nos torna um crente espiritual, assim, Não. que receba esses dons, né? Não. Porque, na verdade, o Espírito Santo, ele está na gente para convencer a gente do nosso pecado, né? Dos nossos atos perante Cristo, né? Perfeitamente. E também, igual o Celeste falou, a gente não vai deixar de ser salvo por isso, porque o Não. Espírito Santo incomoda a gente, né? Quando a gente peca, quando erra, né? Perfeitamente. Mas, Não é porque eu na não verdade, recebi. nós não... Na verdade, a gente não fala em língua mesmo, a gente, né? Não sei, acho que tem que ter muita busca, né? Não sei. Vamos chegar nessa conclusão no final da aula. Mas tá tudo perfeito o que você falou, tá bom? Quem ficar na primeira coluna não deixa de ser salvo, não deixa de ser filho, não deixa de ter galardão. Isso aí não muda nada, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar construindo o raciocínio aqui. Beleza. Então, a Bíblia diz para nós que esse batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, uma capacitação do alto para a gente realizar sinais e maravilhas e para ser intrépido e desenvolver na plenitude o nosso chamado, sobretudo do ponto de vista ministerial. Então, se a gente vê, eu vou ler com vocês aqui, Atos capítulo 14, é um verso só para a gente... Atos capítulo 4, perdão. Nem precisam abrir se não quiser, rapidinho. Atos 4, 31, vai dizer assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, tá, mas para que serve esse batismo com o Espírito Santo? Paulo vai falar, a gente falou isso na semana passada, que o evangelho que ele pregava era um evangelho de demonstração de poder, não era um evangelho de palavras, mas um evangelho de espírito e poder. E em outro texto ele diz que o evangelho dele era um evangelho de sinais e maravilhas. Então esse revestimento de poder é uma capacidade que a gente recebe de Deus para que a gente seja mais intrépido mais corajoso em desenvolver o nosso chamado, sobretudo ministerial, para pregar o evangelho, para manifestar esses dons espirituais que a gente vai falar deles ainda hoje. Então a gente vê aqui que depois que essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, o ministério delas decolou. A gente está falando aqui de Jesus. Jesus recebe o batismo com o Espírito Santo lá no começo do Evangelho, né? Quando como uma pomba desce sobre ele, porque ele já tinha o batismo dentro, ele é nascido de Deus, portanto ele já tinha o Espírito Santo dentro dele.
Mas para começar o ministério dele, a realizar os milagres todos, primeiro ele é batizado no Espírito. Mesma coisa Paulo. Paulo era um Zé Ninguém lá, perseguia a igreja. Em Atos capítulo 9, ele recebe, a gente leu semana passada, ele tem um encontro com Jesus, posteriormente ele recebe o batismo com o Espírito Santo, e aí ele começa a manifestar o ministério dele com sinais e maravilhas, como ele mesmo diz. Pedro, a mesma coisa. Em Atos, no capítulo 2, eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Imediatamente, no momento seguinte, Pedro começa a pregar para aqueles que estão ali e 3.000 pessoas se convertem. Então, esse revestimento de poder é uma capacidade, uma intrepidez, uma capacitação para a gente desenvolver o nosso ministério, o nosso chamado, sobretudo o nosso chamado ministerial, tendo o direito a desfrutar dos dons ministeriais, dos dons espirituais que a gente vai ler daqui a pouco, ok? Então, o resumo da diferença que a gente vê entre nascer de novo e o batismo com o Espírito Santo era o que estava nessa tabelinha aqui. Uma coisa é nascer de novo, outra coisa é receber o batismo com o Espírito Santo. Ok até aqui? Tá tranquilo? Mas eu acredito assim, eles receberam isso do próprio Jesus. Eles receberam da fonte ali. E por que eles receberam isso? Para que as pessoas crescem que eles eram realmente discípulos de Jesus e que eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandou e fazendo igual a Jesus. Igual Jesus falou, vocês vão, expulsem demônios, cure as pessoas, para que as pessoas da época crescem realmente que eles estavam com Jesus, que eles estiveram com Jesus, que viram, né? Uhum. Sim, eles receberam uma capacitação para eles serem, a próprio Atos capítulo 1 vai dizer que é uma capacitação para ser testemunha, né? Para testemunhar a respeito de Jesus. É isso mesmo. Beleza, isto posto, eu vou tentar responder agora outras perguntas. O que são essas outras línguas? Essas outras línguas são outros idiomas? Quero que todo mundo vá comigo para Atos capítulo 2. Eu vou ler com vocês o texto todo do que aconteceu em Pentecostes. Não é em Pentecostes, é em Pentecostes. Atos 2. Todo mundo lá? Eu vou ler para vocês então. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, a palavrinha que a gente usa para saber quando está falando de batismo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estavam falando? Galileus era ralé, tá? E como os ouviram falar, cada um em sua própria língua materna? Como isso era possível? Somos, pois, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, ponta da Ásia, da Frígia, da Parfília, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que por aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouviam falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Ou seja, eles perguntavam uns aos outros. O que quer dizer isso aí? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, veja, naquele dia, naquela festa de Pentecostes, existiam
judeus de todas as partes do mundo, do que era o mundo daquela época. Então, naquele momento, essa oração, essa linguagem que eles falaram em outras línguas, eram línguas que outros podiam entender o que eles mesmos falavam. Então, essas línguas de Atos 2 eram outros idiomas. É como eu agora passar a falar em alemão, em árabe, em francês. Por quê? Porque existia um propósito nisso. O livro de Atos é a fundação da igreja, quando as pessoas passaram a se ajuntar em decorrência da mesma crença. Passou a ser pregado, eles passaram a andar juntos como um corpo. Aqui funda-se a igreja. Então, esse foi, pode-se dizer, o marco da igreja, porque logo depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem e eles passam a andar juntos. Eles comiam juntos, eles passavam tempo juntos, eles punham o dinheiro deles no mesmo lugar, eles distribuíam o dinheiro de maneira igual. Então, ali começa a igreja. Então, por que que, nesse momento, essa oração em línguas eram línguas que os outros entendiam? Porque existiam pessoas de várias localidades ali e foi um marco, a fundação da igreja, um momento em que se viu, nós estamos unidos em Cristo, independente da nossa língua. Esse foi o objetivo dessas línguas terem sido línguas inteligíveis entre uns e outros, ok? Agora, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 14, e lá nós vamos ficar até o fim da aula, porque nós vamos ler vários textos ali. Primeira Coríntios, capítulo 14. Primeira Coríntios, capítulo 14, no verso 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, embora o texto de Atos capítulo 2 deixe claro que esse falar em línguas de Atos eram linguagens conhecidas, outros vários textos, como por exemplo de Atos 10 e Atos 19, que a gente leu na aula passada, e esse texto de 1 Coríntios deixam claro para nós que a oração em línguas, então, é algo que eu que estou orando em línguas não entendo. E mais do que isso, que essa oração em línguas que ele está falando em 1 Coríntios 14, não só é uma oração que eu não entendo, mas eu falo em espírito, em mistérios com Deus. Ou seja, ele diz 2 vezes que ninguém entende e que é mistério. Se ele falasse só que ninguém entende, você podia questionar e dizer assim, não, mas esse ninguém é esse ninguém com quem ele estava falando aí, né? Mas se é mistério com Deus e ninguém... Então são 2 palavras que deixam claro para nós que essa oração é uma oração que não pode ser interpretada, ela não pode ser entendida no idioma, em nenhuma língua que se existe, porque quem fala em outras línguas fala mistérios com Deus. Então, a primeira pergunta que eu queria dessa aula responder com vocês é: essas outras línguas são outros idiomas? A resposta é não. Naquele momento, foram outros idiomas porque existia um propósito, mas hoje não. As orações em outras línguas não são outros idiomas. Pode eu estar orando em outras línguas e estar falando outro idioma sem saber? Pode acontecer. Para quem viu o vídeo do Subirá, ele fala isso, né? Quem assistiu viu que ele deu um exemplo lá de um pastor que estava orando por um incrédulo, uma pessoa que não era crente, e ele, um pastor, não sei, uma pessoa, e ele sentiu um impulso de orar em outras línguas. E ele mesmo se condenou falando: por que eu vou orar em outras línguas se eu sei que ele não vai entender? Eu estou fazendo uma oração por esse cara, não posso orar em outras línguas. E ele disse que essa vontade era muito forte e ele cedeu essa vontade e ele passou a falar em outras línguas. E o rapaz com quem ele falava começou a chorar e depois que a oração terminou, o rapaz falou assim para ele: quem te ensinou a falar? Eu não lembro que língua era, se era judeu, judaico, grego, aramaico, sei lá que língua era. Quem te ensinou a falar em outra língua? Essa língua aí,
Daí ele falou assim, não sei do que o senhor está falando, eu estava orando em línguas estranhas. Não, você falou, e você falou no sotaque dos da minha região. Ou seja, uma maravilha, uma coisa que a gente não explica, né? Então, a questão é, quando eu oro em línguas, eu oro em uma linguagem que eu mesmo não entendo. Ela pode ser entendida por outros, como um outro idioma, ou não. Na maioria das vezes, não. Ok? Vamos responder essa pergunta. Dúvidas sobre esse ponto aqui? Ai, Gu, eu sei, eu vou falar o que eu tô pensando, assim. Se, Ai, se é, dona Rita. se é só você e Deus, que é você e Deus que entende, por que que você não fala, então, a língua que ele entende? Ele é Deus, por que que você precisa falar essa língua, tipo assim, uma língua estranha? Eu vou responder na próxima pergunta aqui. Você está anotando suas dúvidas, né? Se até o final da minha explicação você continuar com as dúvidas, você pergunta de novo. Ô, Gu, Mas Oi? porque como a Celeste está perguntando aí, lá no vídeo do Subirá, o que ele deixou bem claro é que quando a gente fala em línguas, a gente se edifica a si mesmo. Isto. A gente, né, a gente se edifica e a gente se enche do Espírito, né? Perfeito. Então, eu acho que aí dá uma boa explicação, Celeste, porque a gente está se edificando a nós. Agora, quando a gente ora de uma forma, né, que é como a gente ora mesmo, né, normal, aí a gente consegue abençoar outras vidas, né? As pessoas entendem a nossa língua, né? Isso. Então, para mim ficou claro isso aí, nesse sentido. A gente ainda vai falar aqui mais um pouquinho, Celeste. Aguenta aí, fica calma. Vamos avançar aqui. Então, ó, beleza, respondido isso. Não são línguas entendidas naturalmente na maioria das vezes. A próxima pergunta que eu queria responder para vocês. Existe diferença entre oração em línguas e dom de línguas? Então, vamos ler. Vocês podem deixar marcado aí 1 Coríntios, que a gente já vai voltar nele, mas a gente vai ler Marcos, capítulo 16, versos 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versos 17 e 18. Alguém quer ler aí? eu vou ler. Tá. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pode ler o próximo. 18. Uhum. Pegarão em serpentes e se beberão algumas coisas mortíferas, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e esses serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Imporão a mão nos enfermos e eles serão curados. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Então, por esse texto de Marcos, a gente entende que todo mundo que crê pode falar novas línguas, curar os enfermos, se alguma coisa mortífera precisarem beber, ou seja, se formos envenenados, que a gente não é tonto de beber veneno, não nos fará mal. Se a gente precisar pegar em serpente, a gente vai pegar. Um parênteses aqui. Aquele que for batizado será salvo e aquele que não for será condenado. Quem me responde de que batismo ele está falando aqui? Batismo no corpo, batismo nas águas ou batismo no Espírito Santo? Quem responde para mim? Corpo. Batismo no Acho que é do corpo. corpo. Claro. Por quê? Porque se eu aceitei a Cristo hoje, não tive oportunidade de me batizar nas águas, Jesus volta amanhã. Ah, não, mas está escrito. Não batizou, vai para o inferno. Faz algum sentido, gente? Nenhum, né? Então, ele está falando do batismo no corpo. Ou seja, aquele que creu e foi batizado no corpo, aceitou a Cristo, esse será salvo. Então, legal. O texto de Marcos fala que é para todo mundo. Vamos lá voltar para Coríntios agora. Só que Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12,
Eu vou ler os versos 29 a 31 de 1 Coríntios 12. Diz assim: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? E a resposta implícita é não, né? Não são todos profetas, não são todos que têm o dom de curar, não são todos que falam outras línguas, não são todos que interpretam. Gustavo, a Bíblia está se contradizendo. Marcos fala que todos que creem falam novas línguas. 1 Coríntios fala que isso não é para todo mundo. Paulo, acho que ele errou aí, Gustavo. Não, a Bíblia não está se contradizendo. Vamos ler agora, para a gente entender isso aí? Volta um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 11, que eu falei para vocês que a gente ia ver o que era um dom espiritual, né? Então diz assim, 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operação de milagre, a outros, profecia, a outros, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-lo. Mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Na sequência, ainda vamos ler 1 Coríntios 12, 14, verso 12, que diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, Paulo está ensinando aqui a igreja de Coríntios, que era uma igreja super avivada, todo mundo cheio dos dons espirituais. Ele está explicando aqui para a igreja de Corinto o que eram os dons espirituais. Ele está falando assim, olha, um vai ter profecia, outro vai ter o dom de curar, outro vai ter o dom da fé, outro vai ter o dom de interpretação das línguas. Por quê? Porque o Espírito, ele concede esses dons espirituais a quem ele quer para um fim proveitoso, para que haja edificação no corpo de Cristo. E o texto um pouquinho antes, aqui de 14, capítulo 14, Paulo vai falar, um pouquinho antes, não, um pouquinho depois do que a gente leu no capítulo 12, é aquele texto que Paulo vai falar da igreja como um corpo, né? Que o corpo se completa, o que seria do corpo se fosse um membro só. Então ele fala isso. Está falando que esses dons eles servem para completar uns aos outros e que eles são dados por Deus quando Deus quer, quando bem lhe apraz, para um fim proveitoso. Ok? Então, legal. O dom de Deus, o dom espiritual é algo, então, que o Espírito concede a quem ele quer para um fim proveitoso. Agora, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz assim: o que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. E o verso 14 diz assim: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então ele está falando aqui que quem ora em línguas edifica a si próprio e que quem ora em línguas edifica o seu espírito e a mente dele não entende o que ele está dizendo. A gente acabou de aprender que o dom é algo que Deus põe quando ele quer para edificar outro, certo? E a oração em línguas é algo que eu uso para me edificar a mim mesmo. Logo, não pode ser a mesma coisa. Então, o texto que a gente leu de 1 Coríntios capítulo 12, versos 29 a 31, eu vou ler de novo. Diz assim: porventura são todos apóstolos, todos profetas, todos mestres, todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Ora, do que ele está falando aqui? Ele está falando de dom.
de dom espiritual, de uma coisa que Deus me dá quando Ele quer para eu usar para outra pessoa. Porventura, existe um apóstolo que apostola ele mesmo? Ou o apóstolo é para apostolar outros? O apóstolo é aquele que recebe a visão da igreja, o cabeça da igreja. Alguns se intitulam, né, apóstolos, outros não gostam de se intitular. Por exemplo, o pastor Carlos Alberto é o apóstolo da Comunidade da Graça. Ele foi quem recebeu a visão da Comunidade da Graça, mas ele não se intitula assim. Outros pastores, outras igrejas, eles gostam de ter cargos, então eles se intitulam apóstolos, bispos, enfim. Mas o apóstolo é o principal, o primeiro, aquele que recebe a direção a respeito da igreja. Alguém é apóstolo para si mesmo? Não, ele é apóstolo para servir. Alguém profetiza na própria vida? Não. Alguém é mestre para ensinar para si próprio? Não. Alguém opera milagre em si mesmo? Não. Alguém tem dom de curar para curar a si mesmo? Não. Alguém fala em outras línguas para edificar a si próprio? Não. Alguém interpreta para si próprio? Não. Então, o que ele está falando aqui, dessa oração em línguas que não é para todo mundo, é a oração em línguas como um dom. E Paulo vai dizer na sequência que ele quer que os irmãos busquem o dom de línguas, mas que busquem também a interpretação do dom de línguas. Por quê? Porque, para ficar bem claro, 1 Coríntios 14, versos 18 e 19, diz assim: Dou graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento para instruir aos outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. Então lembra que ele está falando aqui do corpo, né, da edificação do corpo, e na sequência que ele vai falar de como deve ser um culto público, né, para um não ficar atravessando o outro, todo mundo não falar um em cima do outro, para as mulheres para elas evitarem de se manifestar no público para perguntar para os próprios maridos em casa. Ele dá várias instruções a respeito do culto público aqui. Então ele está dizendo assim: eu dou graças que eu falo em línguas mais do que todos vocês, mas quando eu estou num culto público em que eu vou abençoar outras pessoas, não faz sentido eu falar outras línguas a não ser que outro interprete. O Subirá deu um exemplo que é o seguinte: é como se profecia, por isso que Paulo fala, quando ele fala aqui, não busque o dom de línguas, mas melhor que isso, busque o dom de profetizar. Subirá fala que é como se o dom de línguas fosse, como se a profecia fosse uma nota de 100 e o dom de línguas uma nota de 50 e de interpretação outros 50. Então, porque quando eu profetizo, eu entrego uma mensagem. Quando eu falo em línguas, se eu não tiver o outro para interpretar, não serve para nada. Mas se eu tiver, eu falo em outras línguas, o outro interpreta, eu entreguei a mensagem. Então, a profecia ele equivale à oração de línguas mais à interpretação, porque eu edifico aos outros, ok? Então, beleza. Existe distinção entre oração em línguas e dom de línguas? Existe. A oração em línguas é para todo crente, a gente vai entender isso aqui agora. E o dom de línguas é algo que Deus, o Espírito Santo, dá a quem Ele quer, quando Ele quer. Ele pode tirar se Ele quiser, para um fim proveitoso, para edificação do corpo, para um fim proveitoso, para edificação do corpo, para um momento específico onde ele e o Espírito Santo, na sua infinita sabedoria, entende que vai ser proveitoso. Ok? A diferença entre dom e dom e oração em línguas. Do mesmo jeito, gente, ó, quando ele vai falar aqui no começo do capítulo 12, que ele está citando os dons espirituais, existe aqui o dom da fé e o dom de curar, né? Veja você que todo crente nascido de novo recebe um pacote de salvação chamado graça, que é uma capacidade para a gente ter e fazer o que a gente não é capaz de ser e fazer sozinho. Eu não preciso ter o dom de curar para ministrar cura sobre alguém, porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si toda a dor. Eu não preciso ter o dom de cura
para que a cura se manifeste através da minha vida. Eu não preciso ter o dom de milagres para que, eventualmente, um milagre se manifeste através da minha vida. Do mesmo jeito que essa fé que está aqui é um degrau a mais de fé, é uma fé sobrenatural, incrível, porque todos nós já recebemos uma medida de fé, como diz Romanos 12:3. Todo crente tem uma medida de fé. Então, quando eu e você nascemos de novo, nós recebemos um pacote, que não é pouca coisa, é um pacote imenso, incrível, maravilhoso. Mas os dons do Espírito, o batismo com o Espírito Santo é um degrau a mais. É uma capacidade, um revestimento a mais de poder, sobretudo para que a gente manifeste o Evangelho, para que a gente expanda o Evangelho de maneira mais intrépida, manifestando os dons. Então, mesmo eu podendo eventualmente curar uma pessoa, existem irmãos que têm o dom da cura. O cara vai lá e onde ele toca o bagulho funciona, não tem erro. Cura que é só ele, só vendo. É para todo mundo? Não é. É para um ou outro. E perde, se ficar bobeando, perde. Né? Você já deve saber de um monte de pastor aí que ficou fazendo teatrinho e vai embora o dom, velho. Porque a hora que para de edificar o corpo, a hora que começa a trazer confusão, é dele, é do Espírito, ele arranca fora. Ok? Beleza. O último ponto, então. Aissa, abre para mim Atos capítulo 2, verso 4. Marina, abre para mim Atos capítulo 4, verso 31. Neuzinha, abre para mim Atos capítulo 10, verso 44. E depois disso eu deixo vocês perguntarem. Hugo, repete o meu, eu não entendi. Atos 2, 4. Tá. Ainda mais uma coisa. A respeito disso que eu estava falando. Todos podem manifestar a cura, né? Proclamar cura nas pessoas. Então, esse texto de Marcos que a gente leu, que fala, esse texto era logo depois do comissionamento, né, que a gente chama. Quando Jesus ele é ressurreto, ele anda no meio dos discípulos e ele fala, agora vocês vão fazer o que eu fiz, vocês têm autoridade sobre as obras do diabo e tudo que vocês... e estes sinais vão acompanhar todos aqueles que creem. Então ele fala ali, inclusive, expulsarão demônios e curarão os enfermos. Então, não precisa ter dom de cura para curar os enfermos, não precisa ter dom de línguas para falar em línguas, não precisa ter dom de expulsar demônio para expulsar demônio, tá? Isso é para todo crente. Então, não vamos confundir os dons espirituais de 1 Coríntios 12 com o direito de todo crente nascido de novo, ok? Então, vamos ler para mim, gente. Aissa, depois Marina, depois Edneuza. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder... Oi? Perdão, pode continuar. De acordo com o poder. De acordo com o poder em que o Espírito dava a cada pessoa. Amém. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Marina? É 4:31, né? Isso. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Neuzinha? Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam o que ouviam. Caiu, lembra que a gente botou lá? Quando é a manifestação do Espírito Santo, caiu, derramou, caiu sobre todos os que ouviam. Deus não tem filhos preferenciais, gente. Os dons, pode até dizer que ele tem filhos preferenciais no sentido que os dons ele dá só para alguns, não é? Mas ele dá para quem pede. Se você deseja um dom espiritual, discernimento de espírito, sei lá, todos esses dons aí de 1 Coríntios 12, você pode pedir a ele. Não quer dizer que ele vai te dar, mas você pode pedir. Se ele entender que é para edificação do corpo, ele também não vai ficar segurando, porque Deus não faz isso aí, né? Ele é o mais interessado em que a igreja se expanda. Mas não é para todos. Agora, receber o batismo com o Espírito Santo
e orar em outras línguas, já que a oração em línguas serve para que eu ore e edifique o meu espírito, para que eu traga as realidades espirituais. Lembra da matéria de fé que a gente teve? Que a gente não pode se atentar às realidades naturais, mas a gente precisa se atentar às realidades espirituais. E por causa a gente vai lá com a mão da fé, lá no reino espiritual, e dando graças a Deus e permanecendo firme na fé, a gente traz para o natural essa bênção. O que é orar em outras línguas? O próprio Paulo vai dizer em outros textos aqui que orar em outras línguas é orar em espírito, né? Gálatas, que fala do fruto do espírito, ele fala: andai no espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. O que é andar em espírito? O que é orar em espírito? Andar em espírito, na verdade, é andar em amor, mas o orar em outras línguas está relacionado. Por quê? Porque quando eu oro em outras línguas, eu oro a oração perfeita. Depois, gente, leiam, quem quiser se aprofundar um pouco mais, leia o capítulo 14 aqui de 1 Coríntios, que ele vai destrinchar tudo isso, que ele vai falar: quem ora em outras línguas ora a oração perfeita, ora de fato, outro verso ele vai falar isso. Quem ora a oração em outras línguas edifica a si próprio. Tem uns 3 ou 4 versos que ele fala a respeito disso. Então é isso que eu tinha para dizer. A oração em outras línguas é para todo crente. Como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Basta que você creia que é assim que funciona. Você ouviu agora essa mensagem e entendeu: não, realmente eu tinha aprendido errado e eu achei que era um dom, que era para um ou outro, mas eu creio, agora eu entendi, eu creio que é para todo mundo. Ok, você já preencheu o primeiro requisito. O segundo requisito é você querer receber esse batismo. Você querendo, você orando ao Senhor, pede ao Senhor: eu quero, Senhor, esse batismo no Espírito Santo. Normalmente, a Bíblia fala que esse batismo no Espírito Santo, ele ocorria de 2 formas. Ou você, orando ao Senhor, você recebe, ou pela imposição de mãos. O que acontece durante a imposição de mãos? Se eu tivesse presencialmente com vocês, no final da aula alguém falasse assim: Gustavo, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo. Eu falaria para você: ok, vamos orar, eu vou impor as mãos sobre você. Palavras vão brotar do seu espírito, o Espírito Santo vai falar com você, coisas que você vai ter que falar. Por mais loucura que isso pareça, porque você não vai entender o que é essa oração, fale, porque Atos 2 fala que eles falavam em outras línguas como o Espírito lhes concedia que falasse. Mas a sua boca não vai ser tomada. Você já viu uma pessoa endemoniada? Então, você não vai ser endemoniado, não vai ser como é que eu posso falar isso? Tomado pelo Espírito Santo como uma pessoa é tomada pelo demônio. O Espírito Santo não faz isso. Ele é um cavalheiro. As pessoas que são tomadas pelo Espírito e pula, rodopia, sapateia, fazem isso porque permitem essa manifestação. Porque a Bíblia diz que o Espírito ele é submisso ao profeta. Ok? Então, eu creio nessas manifestações. Elas são de Deus, mas tem que ver qual o propósito de eu estar dando esses pulos, esses saltos, né? Por que eu tô fazendo isso? Outra coisa, a oração em línguas diz aqui que quando eu oro em outras... nem concluí o que eu estava dizendo. Se a gente estivesse aqui presencialmente, eu diria: olha, a Bíblia diz que quem ora em outras línguas edifica o seu espírito, mas a mente fica infrutífera, ou seja, não vai fazer realmente sentido nenhum aquilo que você está falando. E a primeira coisa que você vai pensar não é o Espírito Santo falando comigo, é coisa da minha cabeça. É a primeira coisa. E eu te digo o quê? As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. As coisas naturais se discernem naturalmente. Então, você não vai entender a oração em outras línguas. Muito embora muitas vezes as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo em um dia em que ela está totalmente prostrada no chão, adorando ao Senhor, quebrantada, com a alma dela, com as emoções muito afloradas, e o Espírito Santo vem, não precisa ser assim.
Porque se o batismo com o Espírito Santo é algo do Espírito, eu não preciso sentir nada. Amém? Do mesmo jeito que fé, eu não preciso sentir nada, as coisas do Espírito a gente não necessariamente sente. Posso sentir? Pode ser que quando eu for batizado eu vou ser tomado de um choro ou eu vou rir? Pode. São manifestações naturais, né, da alma, mas não necessariamente tem que ser assim. Então, se eu tivesse na sua frente, você quisesse receber o batismo com o Espírito Santo, eu ia dizer isso para você. Vão brotar palavras do seu Espírito, embora você pense que não é do Espírito, se você creu, é do Espírito e ponto, acabou. Porque não precisa sentir, precisa crer. Então, abre a sua boca e fala. Sua boca não vai ser tomada, não vai mexer sozinha, você crê e você fala. Simples assim. Isso é o que a Bíblia diz a respeito de oração em outras línguas. Eu sei que é difícil quando a gente cresce num ambiente totalmente divergente do que a gente está aprendendo hoje. Eu não espero que vocês vão terminar aqui e orar e receber o batismo do Espírito Santo. Se alguém desejar e fizer, pode acontecer sim. Se você desejar minha ajuda para orar por você, para você receber o batismo do Espírito Santo, eis-me aqui. Se você não quiser receber porque você tem medo ou porque você acha que, enfim, não entendeu, tudo bem também. Continuamos sendo amigos, irmãos, você vai para o céu do mesmo jeito. Nós vamos governar Nova Jerusalém do mesmo jeito, mas eu não posso deixar de pregar para você aquilo que eu creio, que eu acredito. Dúvidas, tristezas, dissabores, estou à disposição. Vamos embora, que eu nem vou participar do G100 hoje. Oi. Gustavo, então, assim, no caso, se a gente está numa reunião e uma pessoa ora para outra receber o Espírito Santo, recebe de imediato ou a pessoa tem que buscar? Se a pessoa crer, eu posso receber o batismo com o Espírito Santo, é a vontade do Espírito Santo batizar. Então, sendo assim, a pessoa pode crer. Basta ela crer, ela pode receber. Se é algo que o Espírito Santo nos dá, e a vontade dele é que todos sejam batizados, porque ele não tem filhos preferenciais, e porque ele batizou a todos nas ocorrências que a gente viu, então, o que define quem vai receber ou não sou eu. Se eu criei, eu posso receber. O que muitas vezes acontece é eu creio, mas ainda tem um sofisma lá, alguma coisa dentro de mim que não deixa eu receber, porque não pode ser assim, eu não consigo acreditar, não pode ser assim. Você não consegue, você permanece incrédulo a respeito desse assunto. Não pode ser assim. Eu acho que não é para mim, eu não consigo crer, aí você não recebe. Mas é a vontade. E entre falar o Espírito Santo e você revelar o dom do Espírito Santo, o melhor é revelar, no caso assim. Não entendi sua pergunta, Giz. Assim, entre eu receber o Espírito Santo ou eu entender o que uma pessoa que está com o Espírito Santo falando, o melhor é eu entender o que a pessoa está falando. Ou... Entre eu falar em outras línguas ou eu interpretar, você fala? Isso, é. Não, os dois são... É aquele negócio, os dois são uma moeda de 50, né? Mas os dois são para o outro. Isso a gente está falando do culto público, né? Se eu falo em outras línguas num culto público, é uma moeda de 50. Se o outro interpreta o que eu estou falando, é mais uma de 50, eu vou edificar o corpo. Mas quando eu estou falando da oração pessoal, no particular, acho que eu já respondi a sua pergunta, né? Tá, né? Uhum. Tá, ainda tem um texto aqui, ó, até para 1 Coríntios 14, 15 vai dizer assim: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com a mente. Quer dizer, a gente não vai só orar em espírito daqui para frente. A gente também vai orar no natural, no português. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. O que é cantar no espírito? Salmodiar em línguas. E se tu bendizeres apenas com o espírito, como dirá o não crente, amém? Perdão, esse indouto eu não sei o que é. Eu acho que é quem está ouvindo. Como dirá amém aquele que está ouvindo depois da tua ação de graças, visto que não entendeu o que você falou? Porque tu, de fato, dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. Ai, peraí, não era esse texto não.
aqui, ó, perdão, no verso 26 do capítulo 14, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, outro aquele outra língua, outro ainda interpretação. Seja tudo feito para edificação, né? Tá falando do culto público. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou 3 ao mesmo tempo e, sucessivamente, que haja um intérprete. Mas não havendo um intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, se eu estou num culto público, eu tô falando para outras pessoas e não tem quem interprete o que eu estou orando em outras línguas, eu vou orar em outras línguas comigo e com Deus. Então eu posso lá no culto público, tô lá, tá rolando a oração lá e eu tô orando em línguas. Eu tô falando com alguém? Não tô. Se eu tivesse, precisava haver uma interpretação. Então, num culto público, se não tem quem interprete, eu oro em outras línguas baixinho, eu e Deus. Porque eu tô sendo edificado. Então, o que acontece muitas vezes? Algumas igrejas, você tá lá, o pastor fala: irmãos, vamos edificar o nosso espírito agora. Todo mundo orando em outras línguas. As pessoas falam em outras línguas. Todo mundo ao mesmo tempo. Cada um se edificando a si próprio. Aí o próprio Paulo vai falar: o que acontece se tem um não crente na igreja? Vai achar que todo mundo tá louco. O próprio texto aqui de 1 Coríntios 14 vai falar isso. Mas é prática de algumas igrejas, onde se prega muito isso, se entende muito bem isso, eles promovem que as pessoas orem em línguas, mesmo no culto público. Ok? Sim, senhor. Gente, eu estou totalmente à disposição de vocês para dúvidas, tristezas e dissabores, tá bom? Eu vou até a sua casa e imponho as mãos sobre você se você quiser receber o batismo com o Espírito Santo com o maior prazer. Porque também não precisa ser eu, não precisa ser ninguém. É porque eu entendo e eu creio. Então, qualquer um de vocês também pode, tendo recebido o batismo, pode ministrar o batismo em outra pessoa. Não precisa ser nada de especial, não. Porque essa ministrar o batismo nada mais é do que um companheirismo, é um pegar na mão e dizer assim: olha, vai vir uma palavrinha, você vai achar que é loucura, mas não é. Pode falar, bora, bota para fora. Isso, aí a hora que você impõe as mãos, isso, tá vindo, pode falar. Isso, entendeu? É um companheirismo, não tem nada de especial, de maravilhoso. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. Amém? Então, se é uma regra aqui na Bíblia, né, que o dom de língua ele existe. Por que então tem igrejas igual a minha mesmo não prega isso? Porque não acredita, tá? Porque existem entendimentos diferentes disso. Muitos assuntos na Bíblia têm entendimentos diferentes. Tem gente que crê que uma vez salvo, eu estou salvo para sempre. Tem outro que crê que quando eu peco, o Espírito Santo me deixa e ele volta de novo quando eu me arrependo. Não dá para eu falar para você que o meu entendimento é o mais correto. Eu estudei outros entendimentos, eu li alguns livros e dentro do entendimento que eu tenho, das coisas que eu estudei, as pessoas que eu considero que são autoridade na minha vida e das pessoas que têm autoridade e que pregam, é a linha que faz mais sentido para mim e para algumas pessoas que eu conheço também. É o que é pregado na igreja que eu congregava em outra cidade. Então, por isso que tem algumas denominações que não creem dessa forma, eles não entendem desse jeito. Eles confundem, às vezes, esse texto de 1 Coríntios. Paulo não deixa muito claro mesmo. Olha, agora eu estou falando da oração para edificação pessoal, agora eu estou falando da oração como um dom. A gente precisa esmiuçar, né? Casar com o entendimento da fé, né? Que o outro vai falar. O outro vai achar que ele precisa sentir alguma coisa. Se ele não tem esse entendimento de que a gente é um espírito, tem uma alma, habita num corpo, e de que as coisas da fé eu não preciso sentir, olha como é uma construção que a gente vem fazendo desde a primeira matéria, né? Então, se não existe esse entendimento, a pessoa não tem base para crer desse jeito que a gente está explanando aqui, entendeu?
só para nesse sentido aí do espírito, não é na igreja de ter manifestação, não tem um pouco mais a ver com a forma com quem a